Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, amém? Amados, hoje é dia 5 de junho de 2025, dia e o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a verdade, palavra de Deus como ela é, pura, sincera e com amor. Amados irmãos, nós vamos falar sobre servir a Deus por amor, tudo por amor. Se não for por amor, não precisa servir a Deus de outra maneira que não vai ter recompensa. Segundo Coríntios capítulo 5, no versículo 14 apenas, nós vamos meditar sobre o que é o amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos, isto um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, meu Salvador amado, meu Salvador querido, meu Salvador bendito, que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que essa palavra entre, Senhor, no coração deste homem, desta mulher, desse irmão, dessa irmã, do pastor, do obreiro, no ser humano, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amados e queridos irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio a este mundo salvar a humanidade porque ele queria ter um cargo grande aqui no mundo. Ele desceu do seu trono de glória à parte mais baixa da terra para salvar a mim e a ti e a nós e ao mundo inteiro por amor que ele tinha para conosco com a criação dele. Logo, qualquer que fosse o objetivo de Jesus Cristo de descer dos céus para se apresentar como um grande profeta, um grande pregador da palavra, curador das enfermidades, se não fosse para salvar a humanidade, para se humilhar a si mesmo, para que nós fôssemos salvos como ele é salvo, ser santo como ele é santo, de nada teria acontecido. Se Jesus Cristo viesse, eu vou fazer essas coisas, mas como foi com Enoque, com Elias, com Moisés, seja comigo, para que eu não sofra a morte de cruz. Se ele tivesse colocado um propósito no coração, ou um entendimento com o Pai, ele faria tudo e depois voltaria para o céu como morreu os profetas, ou como foi arrebatado Elias. De nada disso serviria. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, quem sabe você e eu vamos conhecer um pouquinho mais o que é ser crente, o que é viver para Cristo e por Cristo, o que é renunciar à vida para que Cristo viva em nós. Veja bem, meus queridos e amados irmãos ou irmã, minha irmã, você gosta, quando você é solteira, você gosta de festa, de baile, encontro com os amigos, praia, não importa se é livre, se vive, é lícito. Está entendendo? Mas quando você conhece uma pessoa que o coração apaixona por este homem, para se casar você tem que renunciar. Alguma coisa que você gosta muito de estar noitada com amigos e amigas, em bailes, bebendo alguma coisa. Não estou dizendo prostituindo, estou falando vivendo.
Mas agora você é casada. Você vai casar e esse homem, para você ser esposa dele, esse seu esposo, ele não aceita que você tenha essas noitadas finais de semana com os amigos. Senta, conversa e você risca essa passagem. Quando tiver que sair, vai sair com seu esposo. Quando tem que passar uma noite tomando uma cerveja ou qualquer coisa, ou num baile, quer dizer, é com seu esposo lá, sentado numa mesa, vivendo para ele e por ele. Não é isso? Então, aquilo que você gostava, por amor, você deixou de fazer. Por amor a uma pessoa, o seu esposo. O homem é a mesma coisa. Ele gosta de balada, nome, fama, mulheradas, bebidas. E quando ele conhece uma mulher que o seu coração apaixona, a mulher fala, não quero, não dá para ficar com você. Você é muito boêmio. Você gosta de balada, eu não vou dividir o marido com você. Não é isso? E você faz o juramento. Você é a mulher da minha vida. O meu coração não pode viver. O que vale é tudo isso que eu tenho, que eu faço, sem você não dá. Eu renuncio a isso. Despeço dos meus amigos, eu sou homem casado, não posso fazer parte dessa vida daqui para frente. Você renuncia, meu amigo, àquilo que você mais preza, né? Porque você ama alguém. Quando você ama, porque o casamento só vai até o final se tiver amor. Ó, se tiver sexo, um dia você fica velho, ela fica velha, ou enjoa um do outro e vai buscar sexo em outro homem ou em outra mulher. Se for a beleza da carne, sempre tem uma mulher, vai aparecer uma mulher mais bonita do que aquela um dia. Tá entendendo? Se é um homem galã, vai sempre aparecer um homem mais galã. E você vai voltar seus olhos para ele. Se não tiver amor, o casamento morre. Quero dizer para você que para nós vivermos uma vida a dois e criar uma família, precisa renunciar a muitas coisas. Veja bem, se a mulher precisa, a moça precisa de riqueza, viagens, ela não pode casar por amor, tem que casar por conveniência. Logo, se você casa por conveniência, você não pode querer amor, cobrar amor. E quando ficar doente, você não pode cobrar que te ame, porque você é esposa por conveniência, é o esposo por conveniência. Agora você está velho, doente, desenganado e não tem amor para cuidar. Então você fala, você está vivendo por causa da sua conta bancária, dos passeios, do dinheiro, da posição. Você fala, pastor, aonde você vai chegar? O que tem a ver com crente? Para servir a Deus tem que ser por amor. Aquilo que você, que nós fazemos para a carne, Deus fala, para você me seguir, você não pode estar na prostituição, não pode beber, não pode fumar, não pode mostrar no seu corpo na praia. A exigência do seu esposo. Está entendendo, meu irmão? A exigência do Espírito Santo é que você é cheio do Espírito Santo. Quer ter o contato com o Pai? Sim. Esse corpo é meu? A pergunta é do Pai. Esse corpo é meu ou da sociedade? Você se arruma para mim ou se arruma para que as pessoas vejam a beleza que tem na sua aparência? Você se pinta e se maqueia para mim ou para o mundo? Se é para mim, eu digo que eu não gosto de mulher maquiada. Se você alisa o seu cabelo para me chamar a atenção
ou para chamar a atenção da sociedade. Porque se for para mim, eu conheço as curvas do seu cabelo e do seu corpo. Eu não aceito que toque. Então você não está me servindo por amor. Sabe por que você está na igreja? Você tem motivos, você tem posição, você ganha, tem dinheiro, alguém te chama de pastor ou de pastora. Estou dizendo, alguém te chama de pastor ou de pastora, porque você sabe que você não é pastor e nem pastora. A pastora Raquel, ela foi no meio dos homens, em uma época que a mulher era muito desprezada, ela ia apacentar as ovelhas do pai dela. A pastora de hoje, ela sobe no altar, retindando seus sapatos altos, toda maquiada, cheia de colares, tatuagem no corpo, diz: sou pastora de Deus. Você é de Deus, você vive para Deus por amor. Se é por amor de Deus, tem que tirar essas coisas, porque o seu esposo, quando você casou, pôs uma lista, ele não deixa você andar de qualquer maneira para que o mundo te admire. Você é dele. Para você, mas eu estou aqui porque eu sei que o inferno você não é crente, não é salvo. Para servir a Deus tem que ser por amor. Eu não tenho medo do inferno, não tenho medo da morte, não tenho medo de Satanás, não tenho medo de nada. Eu amo a Deus. Eu sei que eu reconheço que eu sou falho, mas eu estou dizendo que eu amo a Deus. O que eu falo e faço na obra de Deus é por amor a esse Deus que tudo faz, que tudo pode. Um Deus que me deu a vida, um Deus que me sustentou, um Deus que me salvou, um Deus que continua me sustentando, um Deus que me deu aquilo que eu não merecia, que é o Espírito Santo para morar no meu coração. Deus que mudou o meu pensamento. Está entendendo? É um Deus que é dono do céu e da terra. Não é porque eu quero ser igual a ele lá no céu. Porque eu amo esse Deus que é tão grande, tão poderoso, é tão humilde, tão bom, que doa o seu único filho para salvar a mim, o pior dos homens. Veja bem, quantos crentes estão na igreja? Por quê? Satanás vai pegar o homem ou a mulher que peca e vai ser lançado dentro de um lago de fogo, vai ser lançado com Satanás. Você está dizendo para o irmão e para a irmã, ó, Deus tem um anjo ali para pegar você e jogar dentro do inferno. Amado, Jesus Cristo, ele não veio aqui forçado. Ele veio por amor à alma. Jesus Cristo disse o seguinte: eu não vim, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar. Meu amigo, pregar a palavra de Deus tem 3 maneiras de pregar a palavra. Entendeu? Tem o que prega a palavra de Deus sem o temor de Deus, ele precisa do aplauso da plateia. Ele determina o que a plateia faz para chamar a atenção. Ele se faz de cheio do Espírito Santo no altar para emocionar o povo. Isso é a pregação que o homem faz para si mesmo, de si mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Essa pregação não está pregando pelo amor de Deus. A segunda pregação é mundana e satânica. É aquele que oferece à igreja riqueza, saúde, tá entendendo? Posição, ser superior aos doutores
e governadores, porque é filho de Deus. E a Bíblia não disse isso. Esta pregação é diabólica e está cheio no altar. A pregação que é com amor de Deus não disse que aquele que não for dizimista vai para o inferno. Essa pregação é diabólica, é mentirosa. Aquele que prega a palavra de Deus por amor apresenta a Cristo Jesus crucificado. Diz para mim e para ti, meu irmão, minha irmã, você é capaz de amar esse Jesus. Amar de coração, a ponto de levar a cruz dele nas costas. A ponto de chorar ao ver os homens transpassar as suas mãos e seus pés com prego, com cravo. A chicoteada. Você ama Cristo a ponto de sentir a coroa de espinho furando a sua cabeça como se fosse Cristo. Você ama Cristo a ponto de morrer agora pelas mãos dos malfeitores, defendendo Jesus Cristo. Sim ou não? Se sim, você é salvo. Você conhece os céus. Se não, você não é salvo. Porque Jesus Cristo disse que neste mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Por isso o grande apóstolo São Paulo disse, nós vencemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amados, a servir a Deus é de amar a Deus. Então veja bem, o amar é uma coisa, o servir é outra. Se eu sirvo a Deus porque eu sou um pastor, recebo um salário da igreja, eu sou bem afeiçoado, o presidente, a igreja me tem como reverendo, eu estou servindo ao meu ego. Agora, anda mais um pouquinho. Digamos que Deus coloca para mim, ou para ti, para nós, a provação que ele colocou para Jó diante de Satanás. Você ama a Deus, vive na sua consciência, e agora você perdeu o pastoreio, perdeu seu salário, perdeu seu nome, é julgado, é perseguido, caluniado, está enfermo, excluído da igreja, da comunhão. Você era aquele pastor top, agora você é aquele que causou escândalo. Você continua orando na sua casa, com a boca no pó, pedindo a Deus que abençoe os pastores, pedindo a Deus que abençoe a igreja, que esse povo viva por amor a Cristo Jesus. Ou você vai estar murmurando, blasfemando, vindo aos canais de televisão ou da mídia para falar o pecado, o erro da igreja, para escandalizar o mundo. Você ama a Deus? Seja sincero. Uma mulher, quando casa, se não tiver amor, lá na frente, vou falar o homem e a mulher, Deus permite a enfermidade no casal. Aí passou um mês, 2, 3, quando o médico fala, não tem jeito. Aquele que estiver carregando a cruz novo, a irmã ou irmão que estiver doente, vai sentir um peso, vai começar sentindo abandonado, porque não existe o amor. Quantos crentes que param de ser crente, porque disse, Deus não me ouve minha oração. A luta foi grande e eu pedi a Deus e Ele não socorreu. Você ama a Deus, você foi acostumado a receber
A palavra dá ordem para Deus, que tem muito crente que dá ordem a Deus, pensando que pode dar ordem a alguém. Eu falei com o Senhor, irmãos, tem misericórdia da sua alma. Falar com o Pai é de cabeça baixa, é pedindo misericórdia, pois Deus conhece a minha mente, os meus olhos, as minhas mãos, o meu coração, meus pés, o meu desejo, o meu deitar, o meu levantar. Deus, Ele olha para mim, Ele aceita o meu amor porque Ele é humilde. Mas diante da santidade dEle, Ele poderia passar todos ao ser humano e dizer, eu não posso aceitar o amor desse homem e dessa mulher. Mas Ele me ama, Ele te ama. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, se você, casada ou casado, for traído ou traída, sabendo que o seu esposo tem uma amante, ou sua esposa tem um amante, dupla vida, dupla personalidade, seja sincero, você viveria com ela, ajudava ela, abençoava ela na saúde, na enfermidade, financeiramente, orava por ela, colocava seguranças para guardar ela, sabendo que ela tinha dupla, ou ele tinha duplo comportamento. Quando está com você uma hora, daqui uma hora está com outra mulher ou com outro homem. Você o amaria. Agora volta-se para você e Deus. Você sabe que você é prostituto cultuais. Você é traiçoeiro e traiçoeira. Você trai a Deus com as suas palavras. Eu traio a Deus com os meus feitos. Ou não? Temos dupla personalidade. Quando estamos pregando no altar, somos um homem. Quando estamos lá no gabinete, somos outro. Quando estamos lá no meio dos políticos, somos outro homem. Será que nós traímos ao Senhor? Temos dois pensamentos? Sim ou não? E eu digo para você, será que Deus afumilha você ou Deus continua sofrendo porque Ele sim nos ama? Ele continua dizendo, filho, volta. Para você viver aqui, você pode viver prostituindo, mentindo, entendeu? Se você matar e roubar, a polícia vai te pegar, um dia você vai ser preso. Mas se você mentir, prostituir, isso não dá cadeia, salvo se você estuprar. Entendeu? Senão, aquilo que é de bom senso, você engana as pessoas, você vai vivendo e vai ricando, vai vivendo uma vida maravilhosa. Mas tem uma coisa, você que está na igreja, por quê? Sabendo os seus feitos, você tem medo do inferno. Aí eu quero dizer para você bem claro, Deus te ama e eu te amo. O medo do inferno não nos conduz à vida eterna. O medo de ir para o inferno não nos leva ao céu. O que nos conduz à vida eterna é amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama o dinheiro, coloca Deus em cima do dinheiro. Você ama a fama, coloca Deus acima da fama. Você ama a sua família, coloca Deus acima da família. Você ama a sua esposa de paixão, coloca Deus acima da sua esposa. Você ama viver, coloca Deus acima da sua vida. Você ama
ser reconhecido na sociedade, coloca Deus acima de tudo isso. Sirva Deus por amor. Quando você entrar na igreja, não entre na igreja para responder o que estão mandando você fazer. Você vai na igreja agradecer a Deus por esse dia que Ele te concedeu, pelo fôlego de vida, por esse dia maravilhoso, pela vida da família, pela saúde, pelas bênçãos, certo? Agradecer a Deus por Ele ter olhado para ti com um olhar de misericórdia. Chegar na igreja para dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por mais um dia. Você já imaginou se toda a igreja chegar para agradecer a Deus por aquele dia que Ele concedeu, pelas bênçãos, pela vitória que está ali, para glorificar o nome dEle. Todos agradecendo a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Não tem mensagem, não tem pregador, porque o Espírito Santo tomará a igreja. Está entendendo? O Espírito Santo enche a sua glória, enche a igreja de glória. O homem, quando conhece a Deus e serve a Deus por amor, se você ama a sua família, ama o seu pai e está distante, trabalhando, fazendo uma obra, você está sempre ligando para falar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, com seu parentela, com a sua esposa. Se você ama a Deus, está distante dele fisicamente, porque ele está no céu, e espírito está no nosso coração. Se nós amamos a Deus, nós temos a necessidade, o desejo no nosso coração, na nossa alma, de estar falando com Deus, orando, apresentando a Deus a nossa gratidão, porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas angústias, nossas necessidades. Por que você acha que tem irmãos e irmãs que suportam o peso da cruz? Porque ele ama a Deus acima das suas necessidades. Eu vos digo, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo é bem claro. Quem ama e obedece a minha palavra não morrerá. Eu tenho certeza, não tenho medo da morte. Eu amo a Deus. E como eu amo a Deus, não tenho medo das armadilhas de Satanás. Eu sei que eu sou falho, mas a misericórdia de Deus é comigo. Os anjos do Senhor me guardam. O Espírito Santo de Deus faz morada no meu coração. Eu amo a Deus de tal maneira que não dá para entender. Se Deus mandar eu ir falar com um mendigo e de abraçar ele, eu vou. Se Deus mandar eu levar uma palavra para uma adulta, para uma prostituta, para uma afeminada, eu vou. Se Deus mandar eu ir buscar alguém que está desviado, eu vou. Ainda que a pessoa não aceita. Mas o amor que está no meu coração faz com que eu ore por esses irmãos, por essas irmãs. Eu me coloco na posição de Cristo Jesus. O Pai enviou. Eu não posso ir entrar na vida da irmã ou do irmão se Deus não me enviar pelo seu Espírito. Mas Jesus Cristo disse para mim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será. Quando eu vou pregar o Evangelho,
Eu já digo, irmãos, você não está salvo porque aceitou Jesus. Você será salvo se permanecer fiel até o fim. Eu quero dizer para os irmãos que eu, no passado, quando eu era jovem, eu pregava fogo, cura. Eu tinha vários versículos na mente. Mas Deus não se agradava daquela mensagem, porque eu era de oração, monte, e sempre um coração aberto para que Deus usasse quem Ele quisesse para falar comigo. Ou seja, eu pregava a palavra de Deus, Deus pela misericórdia me usava, mas eu precisava de ter um contato, eu fazia tudo por amor, sem saber que eu pecava. Até que um dia Deus pegou uma irmã lá em São Paulo, numa cidade, num bairro longe que eu nunca tinha ido numa vigília, e disse para mim que ele não se agradava. Determinou a palavra que deveria ser pregada para a igreja. E eu amo a igreja. Eu quero dizer para os amados irmãos e pregadores e pastores, se eu sem o temor de Deus, eu consigo fazer a igreja pular e a outra chorar. Mas para onde eu vou se eu morrer no meio dessa pregação? Não é que eu tenho medo do inferno. É porque eu amo a Deus e Ele me chamou para fazer a obra dele por amor. Jesus Cristo, Ele não tinha medo da morte. Pelo contrário, Ele amava o Pai. Ele obedecia ao Pai. Eu, como crente, como pastor, eu não posso fazer ou falar para as pessoas. Alguém disse para mim, estão te perseguindo. Levanta e mostra a sua razão. Eu olho para dentro de mim, olho para os céus, lembro do meu irmão Jesus Cristo, que não tinha pecado, conviveu no meio do pecado com os pecadores, mas nunca pecou. Por amor ao Pai, ele algumas vezes se ocultou, ou seja, fugiu do meio dos doutores da lei. Eu digo que Jesus Cristo, ele podia olhar para os céus e pedir ao Pai enviar anjos. Ou ele soprar aqueles homens, eles morriam. Mas ele não veio para matar, ele veio para salvar a alma do homem. Eu ainda que não vim para salvar ninguém, e eu quisesse matar uma dessas pessoas que me perseguem, só se eu comprar uma arma e virar um assassino. Porque se eu soprar não vai acontecer nada. Eu não sou Jesus. Aí eu começo a olhar e falei, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ora, no dia que o Senhor Jesus Cristo me chamar, Ele envia os anjos para me buscar. Anjos celestes. Eu não vou chegar como... Hoje eu chego e fico lá embaixo. Ninguém deixa eu subir no altar. Não tem posição para mim. Eu quero dizer para você que no dia que Jesus Cristo me chamar, Ele vai enviar anjos celestes para me levar na sua presença. Disso eu tenho certeza. Se eu permanecer fiel, fiel é não pecar, sim, fiel é não pecar, fiel é reconhecer as suas fraquezas. Aquele que erra, que peca e não reconhece, não pode ser salvo. Meu irmão, minha irmã, não pinte os seus olhos. Pega aquela passagem da Bíblia. Jezabel, por exemplo, quando ela se pintou, foi para atrair ao homem de Deus, ou para o rei. O rei mandou lançar abaixo, ele morreu. O povo de Deus, quando saíram da terra, que chegou para entrar na terra que ia entrar, Deus falou com Moisés, toma os brincos, colares, todos ídolos, enterra debaixo dessa árvore. Até aqui veio todas as coisas.
Agora, quem me quiser me servir, quem me amar, tem que enterrar aqui tudo, daqui para frente não entra nada. Minha irmã, meu irmão, até você aceitar Jesus Cristo, conhecer a Jesus, ser conhecido dele, amar a ele, porque você continua sendo amada ou amado. Se você conhecer a Deus, lembra-se do seu esposo, você deixou toda a sua vida de vaidade por alguma coisa que ele não aceitava você como esposa dele fazendo isso. Por que que você quer ser a noiva do Cordeiro? Está colocando Jesus Cristo a um pedestal abaixo do seu esposo? Ele tem que se aceitar você tatuada. Ele tem que aceitar você cantando e em fornicação. Ele tem que aceitar você pregando e adulterando. Ele tem que levar você para o céu, você amando a prostituição e a mentira. Está entendendo? Chegar no céu não é medo do inferno. Quem tem medo do inferno não vai para o céu. Só vai entrar com o Senhor quem ama a Deus. Eu não vou na casa do meu inimigo. Eu vou na casa dos meus amigos. Eu vou na presença de Deus, que é o meu amigo. Conversar com meu Salvador, meu amigo Jesus. E para conversar com ele, as palavras que eu falo com ele não é segundo a carne. É o Espírito Santo quem apresenta as palavras para ele. Minha irmã, meu irmão, vamos fazer uma reflexão da igreja 40 anos atrás com a igreja de hoje. Se nós dizer que aqueles pastores daquele tempo estavam errados, nós somos juízes dos homens de Deus. Se nós falarmos que eles estavam certos, nós somos filhos dos profetas que assumem o erro que estão cometendo. Está entendendo? Então nós temos que parar. O povo de Deus toda a vida foi tribuloso, porque Satanás não gosta do povo de Deus. O que acontece é que Satanás entra na mente de pastores grandes para contender, porque ele não ama Deus. E ele sabe que Deus é amor. E o homem tem que dividir entre Deus e o diabo. E Satanás ele apresenta uma plataforma para o homem que parece ser maravilhoso. Mas no final, ela conduz à perdição. Aí o pastor diz, olha, aquele que crê será salvo. Mas se você não crê, não aceitar Jesus, não for dizimista, ofertante, cultuar, fazer a obra de Deus na terra, você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, tem medo lá. Outra coisa, o inferno já é uma coisa. Mas o inferno apresentado pelos doutores, persuade ao povo, é um inferno 3 vezes pior do que o inferno. Deus, ele diz assim, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma terá a vida, perderá ou morrerá. Vamos até o Pai, vamos ficar aos pés dele. Então, meu irmão e minha irmã, você que saiu do Egito, ou seja, foi tirado do Egito, você não saiu. Foi o Espírito Santo que tirou você do Egito. Você que entrou na terra prometida, está passando por um deserto. Lembra que o amor de Deus para contigo é muito maior do que para com aquele que está na bonança. Porque nesse deserto você não tem sido enfermo, não faltou pão, não faltou a graça do Espírito Santo, é Deus em ti, em tua vida.
Nesse deserto você vai entrar na glória, porque você ama Deus, você está sofrendo, mas glorificando o nome do Senhor. E um dia desse, Jesus Cristo vem buscar a igreja, aquele que amou. Amar a Deus é renunciar à vida. Imagina um homem ou uma mulher, quem prepara ele para enterrar pode até se pintar ele. Mas ele, quando morre, ou ela, não pede, eu quero ser assim, assim, me deixa bonito para que todo veja. Morreu, não tem mais jeito. Se você morreu para este mundo, está vivendo para Cristo. Quem vive para Cristo vive para Deus. Quem vive com o Pai vai morar na eternidade. Tem dois caminhos para nós. Ou entraremos nos céus pelas portas, que é Cristo Jesus. Ou rejeitamos, não é Deus que nos lança em lago de fogo. Deus, Ele examina o nosso coração. Ele sabe as nossas fraquezas. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes o amor de Deus excede todo entendimento? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Todos estão mortos. Todos nós que servimos a Cristo Jesus, estamos mortos para o pecado, para a vaidade, para este mundo, para as cobiças. Estamos vivos para Cristo Jesus. Vamos rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece para entrarmos nas mansões celestiais pelas portas. Essa porta é Cristo Jesus. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Você quer ter uma vida de 70, 80 anos, com essa beleza que você tem, minha irmã, meu irmão, com esse físico, quando chegar dos 50, 60, você vai ficando fraco, fraca, doente. Daí para frente, você vai viver como um velho ou uma velha, que não chama a atenção de ninguém. Você vai deixar para ser crente, pedir perdão dos seus 20 ou 40 anos ou 50 anos de pecado como serva de Deus, como filho de Deus, no final da sua vida? Não brinque com Deus. Jesus Cristo, Ele ama ao homem, ama a mulher. Ele ama a igreja. Sirva por amor. Ame a Deus. Chegando na casa do Senhor, glorifique o nome dEle com seu corpo, com seus olhos, com as suas mãos, com seus pés, com seus lábios, com seu coração. O nosso Deus é amor. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a igreja. Jesus Cristo vai abençoar a vida espiritual deste homem e desta mulher. Você vai renunciar ao pecado, à vaidade, para a glória do nome do Senhor. Vai pregar o evangelho, vai amar o seu semelhante. Eu vou orar a Deus agora para que você e eu ame mais a Deus. O amor de Deus cura todas as enfermidades da alma, da carne, do sangue e dos nervos. O amor de Deus sustenta. Sabe por quê? Ele amava tanto o filho dele, e o filho amava tanto e obedecia, que ele mataram a ele, mas ele nunca sofreu nenhuma enfermidade. A Bíblia afirma que ele não diz que ele sofreu enfermidade. Estarei orando. Se você, meu irmão, minha irmã, crê e amar a Deus, vai ter uma vida feliz. E de repente entrará para a eternidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A tua palavra foi pregada, meu Pai querido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita o meu coração. Visita o coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa criança, adolescente. Visita o coração desse pastor, desta pastora, desse presbítero, desse diácono, desse cooperador, desse evangelista, dessa evangelista, dessa missionária. Deus, visita o coração dessa família, meu Pai querido. Visita o coração, meu Pai celeste, amado, dos pastores presidente. Deus, visita o coração deste homem, desta mulher, do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, da minha vizinha. Deus, visita o homem e a mulher que o Senhor fez a tua imagem e semelhança. Que todos amem ao Senhor, Pai, porque tendo amor para com o Pai, Filho e Espírito Santo, há menos guerra, menos contenda, menos confronto. Quantas enfermidades, Senhor, poderia ser curada, libertada esse povo se amasse ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem de misericórdia desse irmão e dessa irmã. Tem de misericórdia dessa família. Tem de misericórdia, Pai querido, do presidente da nação. Tem misericórdia, Senhor, dos governadores, do prefeito, do vereador, deputados estaduais e federais. Tem de misericórdia do Senado, do juiz. Deus, tem de misericórdia deste mundo que jaz o maligno. Deus, com muito amor no coração, alcança este homem que mata, que rouba, que adultera, que prostitui, que estupra, que faz macumba. Esse homem que mente, alcança pelo poder do teu amor, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia, aleluia, que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, abençoa minha família, minha esposa, tua serva, minhas filhas, minhas netas, meu neto, meus genros. Tem de misericórdia da igreja e dos pastores em nome de Jesus. Amém.